Primeira Epístola de João, capítulo 1, os versos de 1 a 4. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, seja o Senhor, ó Deus, a ministrar a palavra à sua igreja nessa noite. Dá-nos o privilégio hoje aqui de entender a importância e a relevância da história narrada aqui hoje para a nossa vida. Ela não é uma figuração, ela não é uma ficção, essa história não é um mito, ela é uma história real, histórica entre nós, uma realidade da igreja do Senhor Jesus. E por isso precisamos hoje aqui defendê-la de tantas setas inflamadas do inferno, de tantas intenções de desconstruir esta doutrina e este valor para a sustentação da igreja de Cristo. Por isso pedimos, dá-nos o sentido e o verdadeiro sentido da mensagem do Natal. Oramos nada merecendo, mas oramos no nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Irmãos, qual é o sentido da mensagem do Natal? Eu quero passar para os irmãos uma defesa da fé cristã, anunciando aos irmãos o que eu creio ser de fato a verdadeira mensagem do Natal. É inegável, eu coloco na pastoral do boletim que você pegou na entrada do culto hoje, eu coloquei na pastoral. É inegável que a Bíblia nos oferece poderosos e sólidos relatos sobre o nascimento de Jesus. Para cada autor da Sagrada Escritura, especialmente do Novo Testamento, nós sabemos que Jesus é real. O testemunho de João, agora na sua epístola a esta igreja, a esses irmãos que estão aqui reunidos nessa noite, é o mesmo tem o mesmo objetivo de que teria tido lá no tempo histórico. Eu não vou mudar o texto, nem forçar o texto, eu vou buscá-lo na origem do seu sentido. Há uma multidão de pessoas na igreja que está sendo tentada a acreditar em muitos ensinos. Agnosticismo, adocetismo, há muita coisa sendo inventada como teologia naquele tempo. Tem muita gente que defende a ideia de que Jesus Cristo é somente um homem, não é? Ele é só carne, ele não é Deus. E por isso então teriam pego um homem e canonizado este homem e tornado um santo homem de Deus. Outros defendiam que ele era só Deus, uma espécie de fantasma, né? Um fantasminha camarada, como diz o pastor Lucas, um ambulante espiritual entre nós. Mas ele na verdade nunca foi carne como nós. Quando alguém diz isso, parece não ter noção do risco que está cometendo quando tenta proferir na igreja uma doutrina que não é o ensino contido na Sagrada Escritura. Qualquer cristão maduro vai olhar para o Evangelho de João, capítulo 1, e vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação é real. Qualquer criança na igreja aceita e defende a encarnação como real. Você pergunta a um menino na escola bíblica dominical da igreja batista, a presbiteriana, metodista, luterana: Jesus encarnou? Ele diz sim. Ele diz 100% homem, 100% Deus. Mas o que isso significa? Eu gosto de pensar, irmãos, que João está passando para aquela igreja, para todos nós, uma doutrina sólida, para que não roubem de nós a nossa certeza e não furtem de nós o valor dessa história. Há hoje a mesma tentativa de alguma forma de corromper o ensino do cristianismo ou de ofuscar a história do Cristo, ora tornando apenas uma divindade ausente que cria o mundo e a abandona, ora tornando uma humanidade tão humana e tão presente que nós irrompemos no mundo sem uma divindade ou sem um Deus que na verdade se relacionou conosco. Quando olho para a carta de João, a sua epístola, aí ele vai dizer no versículo 2, aquilo que eu gostaria que colocássemos na tela, se o nosso irmão da projeção me acompanha. 1 João capítulo 1, verso 2, ele disse: aquele que é a vida nos foi revelado, e nós o vimos agora. Ele diz assim: agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. 1 João capítulo 1, versículo 2.
Eu acho forte a frase, irmãos, testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Eu fiquei me perguntando a semana toda por que Ele não forçou a expressão, queridos irmãos, a dizer, Ele nos concedeu a vida eterna. Por que não se forçou a expressão aqui, e na verdade a manteve como expressão de João 3,16, não é? Para que todo aquele que ler e crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Fazendo da vida eterna então uma dádiva, um presente que nós recebemos. Mas João insistiu em colocar um ponto maior da doutrina, pois esse ponto é fundamental para sustentar a nossa fé. Ele vai dizer, 1 João 1:2, NVI, se quiser pode colocar na tela, testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. O que João está dizendo é que o Natal significa a salvação pela graça. O que João está dizendo é que a salvação só pode ser pela graça, e que Jesus é a vida eterna. Não tem vida eterna longe de Jesus, não vai haver vida eterna sem encontrar Jesus. A eternidade nunca descerá ao mundo por outra porta que não seja Jesus. Sangre você quantos bodes você quiser, mate quantas galinhas você matar, faça os colares que você fizer, vai na cachoeira, use flores, faça coroas, vá na areia, ore ao sol. Não há um portal para a eternidade longe de Jesus. É isso que o Evangelho está dizendo. Irmãos, isso é muito importante. Porque nós percebemos que há hoje um sistema religioso se multiplicando, inúmeras religiões se multiplicando, mas elas não dão o contato do céu com a terra, da terra com o céu. Isso só aconteceu em Jesus. Jesus é a porta que leva ao céu. Isso é muito poderoso, irmãos. Precisamos que essa mensagem incendeie nossas mentes, que essa mensagem tome nossos corações, que nós a preguemos aos nossos filhos e anunciemos às próximas gerações. 1 João capítulo 1, versículo 2, Ele é a vida eterna. Que coisa poderosa é ouvir um coral desse louvando e cantando, ver uma igreja dessa cheia como está, ver o investimento que aqui foi feito e dizer, eu te louvo Jesus, porque contamos uma história que é verdade, porque anunciamos um efeito de eternidade. O céu desceu à terra, um Deus soberano se importou conosco, um Deus santo, justo, puro, perfeito e bom, que poderia ter a todos nós condenado, decidiu amar a humanidade. Jesus é a vida eterna. Que doutrina importante é esta? Que é e que verbo definitivo é este? Ele poderia ser o detentor, ele poderia nos dar e nos dá, ele poderia nos oferecer como presente e faz, mas na verdade João vai nos dar a doutrina mais importante, irmãos, do cristianismo e da fé. Jesus é a vida eterna. Ah, pastor, o senhor me trouxe de casa hoje para me dar uma aula de doutrina. Eu que vim aqui para um musical soft light, para um musical social gostoso, já estou querendo ir embora, e o senhor vem me dizer que o senhor vai pregar sobre doutrina, 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 porque não há nada mais importante do Evangelho do que entender o que significa Jesus é a eternidade. Uma geração fraquinha, de crente Nutella, e desculpa aqui o patrocinador, anda dizendo por aí que doutrina não importa. Esse pessoal do Chocomix. Meu Deus do céu, doutrina não importa. Ah, não importa o que se diga, não importa o que se pregue, o importante é ser uma pessoa correta. Não importa o que se diga, não importa o que se prega, o importante é ser uma pessoa boa. Não importa o que se diga, não importa o que se prega, o importante é ser uma pessoa que faz a coisa certa. Meu Deus do céu, o que é isto? É droga nenhuma. E eu vou dizer por quê. Quando você não crê nas doutrinas do Evangelho, o que você faz é construir uma doutrina do seu Evangelho. Você escreve um pseudo-evangelho. E isso é um problema, porque a porta do céu não se abre. Porque Jesus é a vida eterna. Deixar de crer na doutrina da encarnação e da salvação pela graça, achar que o que importa é ser uma pessoa correta e fazer a coisa certa, é uma doutrina. Entenderam o que eu estou dizendo? É uma doutrina, quer você aceite ou não, eu não concordo com ela, mas é um ensino. E fazer a coisa certa, e ser uma boa pessoa, e fazer coisas boas, na verdade é defender a ideia de salvação pelas obras. É simples assim. Quem pensa assim, e em detrimento de um ensino profundo e verdadeiro, onde Jesus é a eternidade e o Evangelho, para dizer isso não importa, basta fazer o bem e andar certinho, o que ele está dizendo é que ele quer ser salvo pelas obras. O que ele está dizendo é que a crença dele, irmãos, nele é que ele não é tão ruim. Eu sou uma boa pessoa, veja, e não preciso de um Salvador.
Basta apenas que eu mude minhas decisões, que eu tome decisões boas ou posturas boas, que eu faça coisas boas e no final vai dar tudo certo. O homem que tenta acreditar na ideia de viver sem um Salvador não entendeu a diferença da salvação pela graça e da salvação pelas obras. Doutrina, Efésios 2:8, vamos juntos? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Aí versículo 9, não vem das obras. Doutrina, doutrina, doutrina. Está aqui o Evangelho. Jesus é a eternidade. Ao analisar uma doutrina tão preciosa, o que eu estou dizendo é que nós somos pessoas ruins e nós estamos em pecado, porque todos pecaram e destituídos estão o que, irmãos? Da glória de Deus. Doutrina, doutrina, doutrina. Quando entendemos o Evangelho, entendemos o que significa Jesus é a vida eterna, percebemos que esta crença modifica tudo em nós e tudo que nós somos, modifica tudo que temos e modifica tudo como vivemos agora e onde viveremos, porque passamos a adentrar pela graça, não pelas obras, o portal da eternidade. Porque Jesus, irmãos, é a solução de Deus para os nossos pecados. A mensagem do Natal ensina-nos a doutrina mais preciosa da história da humanidade. Somos salvos pela graça, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de quem? É dom de Deus. O problema de acreditar que você pode fazer coisas boas e ser uma boa pessoa, e que no final você então vai fazer, dar tudo certo, é que você então tenta ser o seu salvador. E a Bíblia diz que isso você não pode fazer, porque na verdade da sua força você tira fraqueza, quando deveria da sua fraqueza tirar força. Eu, miserável pecador, dependo de Cristo para ser o meu Salvador. Quando você diz que você é a solução para os seus pecados, você nega o único nome que pode resolver o problema do pecado. É isso que pregamos aqui. E o seu nome será Jesus. E o seu nome será Jesus. E o seu nome será Jesus. Por quê? Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Doutrina. Se nós negamos que Ele nos salva, e se nós achamos que podemos nos salvar, negamos a principal doutrina do Evangelho. Jesus é a vida eterna. Vá comigo a 1 João capítulo 1, versículo 1, e vejamos agora uma segunda verdade, não se assuste, eu já vou à conclusão. Segunda verdade que quero passar aos irmãos, quem tem o boletim pode acompanhar. 1 João 1:1. Proclamamos a vocês, está na tela, proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. 1 João 1:1. Quando olho para esse texto, irmãos, eu vejo que riqueza de expressões há aqui e que o evangelista não está brincando, ele está possuído pelo Espírito Santo, nos trazendo uma mensagem que vem do céu à terra, como testemunho fiel de que Jesus é fato. Quando eu digo Jesus é fato, irmãos, eu estou fugindo à ideia de boato, à ideia de fake. Eu vou colocar duas expressões e você vai bradar aí, fato ou fake. Fato ou fake. Eu vou dizer aqui um nome, você diz fato. Eu vou dizer o nome, você diz fake. Quero todo mundo participando. E vamos ver quem vai sair fora da jogada aqui. Alguém vai cair fora, hein? Papai Noel. Alguém falou fato. Você ouviu? Papai Noel. Esse trenó com um saco de presente na chaminé. Jesus de Nazaré. Mas é fraco. Jesus de Nazaré. É isso aqui, meus irmãos. Camarada mandou um torpedo do céu para dizer, para com essa história da carochinha. Jesus é real. Estão dizendo que ele é um sujeito que é só um fantasminha, não creiam. Esse pessoal do docetismo, do ascetismo, do gnosticismo, pessoal está errado. Creia em Jesus de Nazaré. Jesus é real. Irmãos, é maravilhoso olhar para isso e perceber que Jesus é real. Ele disse, proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos, tocamos com nossas próprias mãos. Irmãos, é o homem todo conferindo o evangelho de fato. Veja a expressão ouvir, ver e tocar. Veja, visão, audição e o quê? Tato. Todo cristão verdadeiro reconhece e aceita que a sua salvação é pela graça. Nós aqui não temos dúvida. Se alguém tem dúvida, Deus tenha misericórdia. Somos salvos pela graça.
Mas o que João está dizendo é que, veja, para que essa salvação se configure como crença, como certeza, que passa de geração a geração, que transforma as nossas vidas e nos leva à eternidade, ela precisa ser fato. A encarnação, a expiação na cruz, a ressurreição dos mortos, juntamente com o nascimento de Jesus, tudo isso precisa ser um fato, ter ocorrido no tempo e no espaço. Jesus histórico é o mesmo Jesus da fé, o Jesus que está nos livros que o mundo anuncia, é o mesmo Jesus da Escritura. O Jesus pregado aqui é Jesus que nasceu em Belém da Judéia, prometido de Deus, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente e dar ao homem vida eterna. Jesus é a vida eterna, diga glória a Deus. Este evangelho é fato. Digam o que quiserem, que as estruturas do inferno vão se levantar, que vão tentar corromper essa verdade, vão tentar. Não é de hoje que alguém vai decretar alguma coisa para matar o menino Jesus. Isso não está na Bíblia apenas por um acaso, e alguém fica tentando dizer que esse ou aquele decreto nunca foi. Eu falo, eu não preciso só desse, eu tenho todos os outros para provar. Porque hoje, irmãos, o que inventam e o que tem de história para matar Jesus de Nazaré é um negócio horroroso. Criaram um tal de um homem vermelho com um saco nas costas, com um gorrinho branco, que enche hoje o templo da economia, o templo de Mamon, e que esvazia a igreja, porque tem gente que acredita que a felicidade do Natal está naquele lugar. Se ele não ganhar um tênis, se ele não ganhar uma calça, se ele não ganhar uma camisa, se ele não tiver muita comida, essa festa não fará sentido, porque a proposta que está sendo colocada, e um novo decreto é: matamos este rei da igreja, matamos este rei da Bíblia, matamos este rei da história, para construir uma outra divindade, pela qual nós vamos nortear a nossa vida, a nossa festa, a nossa casa. Em nome de Jesus, diga não, Jesus é real. Jesus é um fato. Diga não a todo tipo de intenção demoníaca ou satânica e do inferno que tenta tirar o sentido e a mensagem poderosa do Natal na sua vida. Veja que ele vai dizer, nós vimos, repita comigo, nós vimos. Ele vai dizer, nós ouvimos, repita comigo, nós ouvimos. Ele diz, nós tocamos, repita comigo, nós tocamos. Que sentimento eu tenho de ver um tribunal de jurisprudência montado, e essa linguagem aqui é a linguagem do júri, pois um juiz só aceitaria um testemunho se ele pudesse ouvir naquele tribunal. Você viu? Eu vi. Você ouviu? Ouvi. Você tocou? Toquei. Assim como Tomé, que disse, se eu não tocar nas chagas, eu não vou crer. O que João está dizendo é, foi feito um tribunal espiritual, foi julgado a verdade do evangelho, anunciada à igreja, e João manda uma carta, creiam, nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos. Jesus é um fato, diga glória a Deus. Versículo 2, ele vai dizer, agora testemunhamos. Por que eu usei a linguagem de jurisprudência? Porque aqui, irmãos, nos tornamos todos nós testemunhas disso. Quantos aqui são testemunhas de que a vida, a encarnação, vida, obra, morte e ressurreição de Jesus são fato? Levante a mão. Quantos creem nisso? Todos vocês são testemunhas. Versículo 2, ele diz, agora testemunhamos e lhes proclamamos. Esta é a linguagem que João usa, ela é uma linguagem da corte, ela é uma linguagem de tribunal, dizendo que cada um de nós precisa, no meio de tantas coisas ruins que estão à nossa volta, nos tornarmos testemunha do Evangelho de Jesus. Por que eu digo isso? Porque eles vão continuar fazendo de tudo, irmãos, para corromper a fé. A minha fé é a fé dos seus filhos. Eles vão criar no sistema da faculdade um ensino que coloca Jesus num cantinho de heresia ou num lugarzinho lá de qualquer profeta ou profecia para ser mais um na humanidade, porque eles têm que inventar uma outra divindade, porque a nossa é poderosa demais para eles. E quando nós olhamos para um texto como esse, perguntamos, desde quantas pessoas tentam corromper e perverter a história de Jesus, trocando Jesus por um homem de gorro vermelho e saco nas costas, ou coisa do tipo? E também outras tentativas. Se você tem Bíblia, Mateus 28, 12 e 13, nos diz que quando Jesus ressuscitou, e as mulheres saíram do sepulcro vazio para dar a notícia a todos que aquele sepulcro estava vazio, e que o anjo havia dito a elas que Jesus ressuscitou. Mateus 28, 12 e 13, diz que aquela corte, aqueles grandes homens, pagaram soldados para contarem outra história. Perceberam o que estava acontecendo? Foram pagos soldados para contar outra história. Digam que durante a noite, o corpo de Jesus foi roubado.
A história real é o túmulo vazio, um anjo e as multidões indo anunciar o túmulo vazio. Mas há muita gente hoje, atenção, a serviço do inferno, pagando dinheiro, dinheiro e muito dinheiro, comércio e muito comércio, para contar outra história, para dizer para você que o corpo dele foi roubado. Você entendeu o que eu estou dizendo aqui? O que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, com todas as letras para você e para você que me ouve em casa. Se você não sentar com seu filho, se sua família não se reunir e não discutir a história do Evangelho, e não fizermos uma defesa da fé verdadeira com nossas crenças de fato, eles vão roubar nossos filhos, eles vão roubar as futuras gerações, porque nós não ouvimos, nós não vimos e nós não tocamos. Mas se nós vimos, ouvimos e tocamos, ninguém vai levar de nós a nossa fé. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, esta é a mensagem do Natal para você. Você precisa ter uma experiência com esse Cristo ressuscitado. Você precisa ter uma experiência com esse Cristo encarnado. Você precisa acreditar que Jesus Cristo veio, que Ele morreu e ressuscitou, que Ele é o Verbo encarnado de Deus. Por que a história da encarnação é tão importante? Eu vou colocar aqui para ir para o último ponto, eu vou terminar. Tenha fé, irmãos, eu estou concluindo, tá bom? Se eu não terminar é porque você tem pouca fé. Seja forte. Esse jargão eu copiei. Seja forte. Obrigado, diaconisa. Eu me lembro bem, quando comecei meus estudos, que o grande debate da vida cristã, e quando a gente vai para o seminário, é o debate do calvinismo e do arminianismo, mas isso é pequeno. E depois começou a evoluir os termos técnicos do seminário, a gente vira professor, né? E o debate dos alunos é monergismo e sinergismo. É muito elegante o negócio. Se você nunca ouviu falar, anota aí, pesquisa agora no Google, que o pai dos sábios vai te ajudar, não é? Monergismo, uma força única, poderosa, que vem de Deus. Ele resolve tudo. No monergismo, e eu creio no monergismo, Deus absoluto, resolve tudo, faz tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele o quê? Eternamente amém. Não vai cair um fio do nosso cabelo sem que ele o quê? Permita. Ele estabelece os reis, remove os reis. Monergismo, uma força única, que resolve tudo. Mas o aluno fica inconformado e diz, o que é que eu sou? Sou nada. Eu digo, a Bíblia diz isso. Isso é pó, isso não é nada. Isso é pó. Mas ele diz, mas qual é o meu papel? Quando a Bíblia diz ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Quando a Bíblia diz aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Quando a Bíblia fala em santificação ou oração. Quando a Bíblia fala em viver uma vida de santidade. E a possibilidade disso é você buscar o Senhor, é ler a palavra e dele se alimentar. Então construiu-se uma outra linha dizendo, você precisa de sinergismo. E uma parte das denominações trabalha monergismo, Deus resolve tudo e o homem não pode resolver nada e não tem qualquer participação. Aí vem outro extremo lá nas outras denominações, em que ele diz, não, sinergismo. É o homem que tem que aceitar, é o homem que tem que fazer, e se ele descuidar, ele vai perder a salvação. É isso que dizem lá. Doutrina, doutrina, doutrina. Assembleanos estão num polo, presbiterianos e batistas estão no outro. Não é verdade? Uns monergistas, outros sinergismo. Se brincar, se pecar, vai perder a salvação. Sinergismo é o que você faz que tira você da salvação. Um aluno um dia me perguntou, pastor, monergismo ou sinergismo? Eu disse para ele, cristianismo. Ele falou, assim não vale. Eu digo, filho, presta atenção. É aqui que vale. É aqui que vale. O cara me pergunta, salvação. A salvação por decreto, supra-infralapsariano ou a salvação por presciência? Eu falo, cristianismo. Aí o cara, assim não vale. Eu aqui que vale. Irmãos, Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. As que estão no céu, na terra e as debaixo da terra, irmãos. Jesus, antes de subir ao céu e acionar os discípulos em grande comissão, disse, foi-me dado todo poder e toda autoridade, irmãos, no céu e na terra. Jesus foi coroado de honra e glória. Jesus é Deus. Quem crê nisso, diga amém. Então, quando alguém perguntar calvinismo, arminianismo, alguém pergunta monergismo ou sinergismo, eu digo cristianismo. Porque em Cristo você tem Deus. Em Cristo você tem o homem. Em Cristo você tem Deus e o homem convivendo em perfeita sintonia. E o Adão que deu errado foi em Cristo consertado. A criação que foi arruinada foi na cruz restaurada. É a obra do Evangelho. Irmãos, é Cristo ou nada.
É Cristo ou nada. É 100% homem, 100% Deus. Em Cristo a sinergia do homem está presente. Em Cristo o monergismo de Deus desceu à terra. E no ato de Cristo, amoroso de Cristo e doador de Cristo na cruz do Calvário, o evangelho será pregado a todas as nações. Quando nós entendemos o poder do evangelho, nós entendemos o que isso significa e erguemos nesta noite uma mensagem, um louvor ao nosso Deus, que é Cristo e cristianismo. Aí você pergunta, mas o que isso significa? E eu termino, tenha fé, estou terminando. Terceiro e último aspecto. A comunhão com Deus é possível. Aquilo que se perdeu no jardim, aquilo que no jardim deu errado, aquela obra de pecado que separou o homem, o afastou de Deus, a ruína que faz com que o homem tenha vergonha de Deus e que pense que seus pecados vão levá-lo à condenação, e se não se arrepender vão, e se não for à cruz vão. Você pergunta, mas como isso foi resolvido? 1 João capítulo 1, versículo 3, e eu termino aqui. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos. Mais uma vez, ver e ouvir, visão e audição, tato, tudo isso para provar o evangelho. Ele diz, para que vocês, ele diz, tenham comunhão conosco. Versículo 3. Para que vocês tenham comunhão conosco. Ele diz assim, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Em se tratando de Natal, irmãos, o Natal é um fato. Em se tratando de Jesus, Jesus é real, mas é na cruz que a comunhão com Deus é possível. Se não temos comunhão com Deus, estamos perdidos. Vamos viver a vida mais vazia e sem sentido da história do mundo. Não vamos encontrar razão para nada do que faremos. Nós vamos buscar bebidas, vícios, drogas, comportamentos obscuros, obtusos. Vamos virar hereges, ateus, faremos tudo errado. Porque quando nos afastamos da cruz, irmãos, o que mais fazemos é nos aproximar das trevas e do poder das trevas. Mas quando nos aproximamos do evangelho de Jesus e da cruz de Cristo, ele disse, nossos olhos veem, nossos ouvidos ouvem, temos comunhão uns com os outros, mas veja, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ele vai dizer isso por quê? Porque o relacionamento que outrora foi perdido pelo pecado corrompido, novamente na cruz e em Cristo é restabelecido. Já parou para pensar o grande diferencial do cristianismo? No cristianismo, a fé afirma e confirma que Deus se tornou carne. Nada pode ser comparado à encarnação do Filho de Deus. Nenhum outro Deus eterno se fez homem e habitou entre nós. Por isso, uma única vez, Cristo fez o único sacrifício possível, onde a divindade desceu à terra, se encarnou, habitou e viveu entre nós. Você fica me perguntando, pastor, mas o que aconteceu quando o homem viu Jesus e a glória de Jesus? Êxodo 33, 18, 20, diz claramente que se nós olhássemos para a glória de Deus, nós morreríamos. Está escrito lá, Êxodo 33, 18 a 20. Moisés, quando eu passar, você fica de costas. Porque se você olhar para mim, você vai, vai morrer. Senhor, porque vocês são imperfeitos. Quando a minha glória passar, vira o rosto. Porque senão vai morrer. Êxodo 33, 18 a 20. Eu fico me perguntando, como é que o homem vai voltar a ver a glória de Deus? Porque se tamanha glória vier a nós, nós vamos morrer. João respondeu. Evangelho de João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, é o quarto evangelho, ele diz assim, assim o verbo se tornou humano, o verbo se tornou carne e osso, habitou entre nós, era cheio de graça e de verdade. João 1,14, e vimos a sua glória, como a glória do Filho único do Pai. Aí você diz assim, alguma coisa está errada. Êxodo 33 não bate com João 1,14. Porque em 33, 18, ver a glória você morre. Em João 1,14 você vê a glória e é abençoado. O que aconteceu? O que aconteceu foi o que foi contado aqui nessa noite. Cristo, irmãos, é a única maneira para que o homem veja a glória de Deus. Nós gastamos um culto inteiro, 2 horas em adoração para dizer para você, você só pode ver a glória de Deus através do milagre da encarnação. Foi velado, irmãos, foi velada na carne humana que a divindade se escondeu. Foi revelada na carne humana que a divindade se manifestou e se fez conhecer. É em Cristo que velar e revelar acontecem ao mesmo tempo. Tanto homem, tanto Deus.
tanta glória, tem espaço para que a glória de Deus desça a nós e na beleza da igreja seja manifesta. Quem crê nisso, diga amém. Agradeça a Jesus. Sem Jesus o mundo não tem glória. Sem Jesus o mundo não tem Deus. É na encarnação, de forma milagrosa, que cada ser humano descobre na pessoa de Jesus, na sua vida, morte e ressurreição, que em Cristo Jesus nós voltamos à glória, irmãos. Temos contato direto com a glória de Deus. A encarnação de Deus revela, a encarnação de Cristo revela Deus ao mundo. Se queremos conhecer amor, só pela encarnação. Se queremos conhecer humildade, só pela encarnação. Se queremos conhecer o resplendor, a glória e a sabedoria de Deus, toda a sua compaixão, só pela encarnação. A encarnação permite que você conheça Jesus de forma única. E só em Jesus, todo homem no mundo inteiro pode se relacionar com Deus. Na encarnação de Jesus Cristo, o Deus eterno, invisível, teve o trabalho de descer do céu, de romper da sua glória e vir aqui até nós, para que Ele pudesse dizer: eu quero me relacionar com você, pessoa a pessoa. Tão certo como você se relaciona com o seu marido, com o seu filho, com o seu melhor amigo e com sua família, o que Cristo disse foi: meu nome é Jesus, eu vou salvar o povo dos pecados, mas meu nome é Emanuel, eu serei o quê? Deus conosco. Emanuel nada mais é do que imanente. Deus deixou de ser ausente. Deus se fez presente. Ele quer se relacionar com você. Mas onde isso acontece? Você precisa passar por aquela manjedoura. Você precisa crer na história, fato, verídica de Jesus. Você precisa reconhecê-lo e aceitá-lo como Filho de Deus, a encarnação de Deus, o Verbo de Deus vindo a você, morrendo na cruz do Calvário pelos seus pecados. Você precisa reconhecer: Jesus é a vida eterna. Vamos repetir essa última frase? Jesus é a vida eterna.